Clemente, escutai-me. Antes do fim deste ano, tu pagarás por teus crimes diante do Deus Todo-Poderoso. E tu, Rei Filipe, não há punição tão hedionda quanto o mal que infligiste ao nosso templo. Eu os amaldiçoo! Maldito seja o teu sangue até a 13ª geração! E sejam amaldiçoados! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo neste momento. Eu me chamo Fernando Cooper e hoje vou trazer para vocês um fato, uma história de alguém chamado Jacques de Molay, ou como muitas pessoas conhecem, Jacques de Molay, a história do último grão-mestre templário que foi queimado vivo em uma fogueira no dia 18 de março de 1314. Hoje, dia 18 de março, e o que há de 18 de março na história? E eu acho que é muito interessante a gente trazer essa história, contar essa história para você que está aí do outro lado acompanhando. Muita gente fala sobre Jacques de Molay, mas quem foi Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários? Bom, eu montei um resumo aqui, eu vou contando para vocês e vou trazendo algumas imagens aqui para você poder se ambientar aí na sua casa. Em 18 de março de 1314, ocorreu um dos acontecimentos mais misteriosos e ao mesmo tempo dramáticos da Idade Média. Nesta data foi queimado na fogueira na França o último mestre da Ordem Templária, Jacques de Molay. E o rei da França, Filipe o Belo, Filipe o Belo aí fez questão de presenciar pessoalmente esse movimento, esse momento aí muito emblemático. Outras autoridades também estiveram presentes, como o Papa, dentre outras pessoas. E há muitas contradições históricas neste dia e também histórias de pessoas que têm até medo, envolve Sexta-feira 13, toda aquela questão aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa história começa um pouco antes, para você que está em casa entendendo, uma Sexta-feira 13, dia 13 de outubro de 1307. Neste dia começou a perseguição à Ordem do Templo, ou seja, a Ordem Templária, ficando a Sexta-feira 13 associada para sempre como um dia de azar. Tal fato aconteceu por diversos motivos, complexos, inclusive para a gente descrever aqui, mas um deles envolve a Ordem Templária, né? A Ordem Templária, inclusive, ser aí ter um forte credor aí na França, né? Aquela questão dos templários, o exército de Cristo, enfim, vamos trazendo essa história. Mas quem foi Jacques de Molay? Quando se fala em Jacques de Molay, e muita gente na própria maçonaria, né? Muitos irmãos de maçonaria muitas vezes não sabem que a gente tem a juventude aí masculina, os de Molay, ou os de Molays, e as pessoas às vezes não sabem quem foi Jacques de Molay de fato. Mas Jacques de Molay nasceu por volta de 1240 na Borgonha, França. Pouco se sabe sobre os seus primeiros anos de vida, mas acredita-se que ele tenha se juntado aos Cavaleiros Templários em uma idade ainda jovem. Provavelmente, inclusive, aí próximo, pouquinho depois da sua adolescência. Ele subiu rapidamente nas fileiras da ordem, servindo como preceptor na Inglaterra e na Escócia, antes de ser nomeado grão-mestre em 1292. Sob sua batuta, sob seu comando, a ordem continuou a crescer em poder e influência, consolidando a própria posição dele como uma das instituições mais poderosas e ricas da Europa. Mas a gente está aqui para falar sobre a morte de Jacques de Molay. Processo de condenação e exclusão aí de Jacques de Molay foi um dos eventos mais dramáticos e misteriosos da Idade Média. A Ordem dos Cavaleiros Templários, uma das mais poderosas ordens militares religiosas da época, inclusive aí, né, sendo criada para poder levar os peregrinos aí para Jerusalém, todo aquele processo. A Ordem Templária, uma das mais poderosas ordens militares religiosas da época, foi acusada
acusada de heresia. Eu não estou aqui para nós contar a história da Ordem Templária. Envolve a criação da Ordem Templária para garantir a segurança dos peregrinos que iam a Jerusalém fazer aí as suas orações. Enfim, nós não vamos abordar aqui o tema histórico da criação da Ordem Templária, mas focando no personagem do Jacques de Molay. O processo aí, a Ordem dos Templários, uma das mais poderosas, como eu falei, foi acusada de heresia e corrupção pelo rei Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo. O processo começou em 1307, quando o rei ordenou a prisão de todos os membros da Ordem Templária da França, incluindo Jacques de Molay. Eles foram acusados de diversos crimes, como adoração de ídolos, sacrilégios e sodomia. As acusações eram amplas e vagas, e muitos historiadores acreditam que elas foram fabricadas pelo rei como maneira de confiscar as riquezas da ordem, que era um dos maiores credores da coroa francesa. Vamos explicar aqui, trocando por miúdos para vocês. Quem mandava na época era Roma. Roma tinha um papa. O rei Filipe o Belo, a coroa francesa devia para Roma, tá? A coroa francesa devia para Roma. Como deviam e muito, e eles tinham um papa que estava cobrando eles lá, eles deram um jeito de trocar esse papa, botar um papa mais alinhado aí com o rei Filipe o Belo. E eles falaram, olha só, vamos fazer o seguinte, quem que tá me cobrando? É Roma, né? Agora o Papa aqui é nosso brother. Então o que a gente vai fazer? O exército de Roma é os templários. Para nós representa um perigo. Como é que a gente poderia acabar com os templários do dia para a noite? Vamos criar aí algumas fofocas. Estou trocando a grosso modo aqui. Vamos criar algumas fofocas, criar aqui algumas insinuações e nós vamos fazer com que seja dado fim à Ordem Templária, e foi o que aconteceu. Eles conseguiram criar histórias de que no momento da iniciação templária, e vamos deixar claro aqui, a maçonaria e a Ordem Templária são duas coisas distintas, tá? Tem gente que fala que quando acaba a Ordem Templária, a maçonaria absorve os templários, ou que os templários absorveram a maçonaria. Outra hora a gente faz um vídeo sobre isso, mas são duas coisas distintas, certo? Mas o que acontece? Quando o rei Filipe o Belo, ele cria esses argumentos, olha, na hora da iniciação, eles adoram uma caveira, adoram um bafomé, eles criam, eles são acusados de sodomia, heresia, e lembrando que os templários eram um exército de Cristo, criado para proteger os interesses da Igreja Católica, agora não mais, eles representavam um risco à coroa. Então vamos fazer o quê? Como é que a gente vai acabar com isso? Vamos inventar várias histórias aqui e fazer com que comece a perseguição aos templários. E foi o que aconteceu, exatamente isso que aconteceu. Jacques de Molay então foi preso e mantido sob custódia por 7 anos, durante os quais foi submetido a interrogatórios, torturas e humilhações. No entanto, ele sempre negou as acusações contra, as acusações que eram feitas contra ele, e também contra a ordem, afirmando que os templários eram inocentes de qualquer crime. E eram inocentes. Os templários não adoravam o diabo, não adoravam nada disso. Foi feita uma trama estrategicamente bem elaborada para acabar com os templários, justamente porque era de interesse da coroa francesa que não existisse mais os templários. Afinal, a coroa francesa devia para Roma, Troca-se o Papa, se eu não me engano foi o Papa Clemente que acaba assumindo, mais alinhado ao rei Filipe o Belo, e condena-se através aí de bulas papais os templários. Acaba-se com a ordem e começa-se uma perseguição. E foi o que aconteceu. Prenderam o grão-mestre templário, começaram a torturar, fazendo com que ele admitisse algo que eles nunca tinham feito, passou por humilhação, tortura e continuou preso, negando que eles não faziam aquilo que eles estavam sendo acusados. Bom, em 1314, o rei Filipe o Belo convocou um grande conselho da igreja em Paris, onde Jacques de Molay e outros líderes templários foram julgados. O julgamento foi uma farsa, eu não preciso nem contar, nem falar muita coisa aqui para vocês. Foi uma farsa, foram condenados, obviamente, foram condenados com acusações sendo ampliadas, exageradas, para pintar aí, que a ordem era uma ameaça à igreja e ao Estado. Apesar disso, Jacques de Molay
se manteve firme em sua defesa e reafirmou a inocência da ordem. No entanto, em 18 de março de 1314, Demolay e outros... Demolay, vou falar Demolay, tá? Porque como a gente conhece mais ele aqui no Brasil, Jacques Demolay, né? Demolay e outro líder templário, o Geoffrey de Charnay, foram levados então para a praça em frente à Catedral de Notre-Dame lá em Paris. Lá foram forçados a confessar seus supostos crimes e renunciar à sua fé. Em seguida foram queimados vivos em uma fogueira. Si ça continue, nous allons étouffer avant que vos Templiers ne brûlent. Taisez-vous, Louis. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races! Maudit! Maudit! Ah! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Agora, o que é interessante é que quando foram queimar o Jacques Demolay, ele teria jogado uma praga contra a família real francesa, contra o Papa também, dizendo que em 1 ano todos estariam diante de Cristo para responder por isso, e de fato se exterminou com a família francesa ao ponto de tiveram que puxar outros para assumir, inclusive o próprio Papa. Bom, a execução de Jacques Demolay foi um evento marcante na Ordem da Idade Média e teve implicações políticas e religiosas em toda a Europa. A Ordem dos Templários foi extinta e seus bens foram confiscados pelo rei Filipe o Belo. Muitos membros da Ordem foram presos e executados ou fugiram para outros países, como Portugal, onde a Ordem Templária foi renomeada como a Ordem de Cristo. O rei Filipe o Belo, rei Filipe IV, também conhecido como rei Filipe o Belo, governou a França de 1285 até a sua morte em 1314. Ele foi um dos reis mais poderosos e ambiciosos da França medieval, expandindo o poder real em detrimento aí dos
dos nobres e da própria Igreja Católica. Durante seu reinado, Filipe o Belo aumentou os impostos sobre a população francesa, o que lhe garantiu uma enorme fortuna para investir em seu governo e nas guerras que ele travou. Ele também foi responsável por estabelecer o parlamento francês, conhecido como Estados Gerais, que tornou, que acabou se tornando um dos mais importantes instrumentos do controle real sobre os nobres. Filipe o Belo enfrentou a Igreja Católica quando se envolveu em uma disputa com o Papa Bonifácio VIII, que reivindicou a supremacia papal sobre a autoridade real. Filipe o Belo defendeu os direitos dos monarcas de governar sem interferência papal e promoveu a prisão do Papa em 1303. Em 1313, ele promoveu uma prisão do Papa Bonifácio VIII, que havia emitido uma bula papal que limitava a autoridade do rei francês. A prisão do Papa ficou conhecida como Cativeiro de Avignon, que durou de 1309 a 1376. Durante esse período, os papas tiveram sob influência da monarquia francesa, que buscava controlar a Igreja Católica. Apesar da libertação do Papa, a tensão entre a coroa francesa e o papado continuou. A perseguição dos templários foi outra importante, de Filipe o Belo. Ele se apropriou das terras e da riqueza da ordem, acusando-os de heresia e corrupção. Após anos de perseguição, como eu falei, Jacques de Molay foi preso e queimado então em 1314. Filipe o Belo morreu olha que interessante isso. No momento que Jacques de Molay ele é queimado na fogueira, ele olha, tá lá o Papa, tá lá o Papa e o próprio rei Filipe o Belo, ele olha e joga uma praga, dizendo que em um ano, todos, que ele fala todos, no caso o Papa e o próprio rei Filipe o Belo, estariam mortos e na frente de Cristo, vamos dizer assim, respondendo por isso. Detalhe, o Jacques de Molay foi queimado na fogueira em 1314, no dia 18 de março de 1314. O rei Filipe o Belo morreu em novembro de 1314, poucos meses após a condenação de Jacques de Molay. Sua morte foi causada por um derrame cerebral, mas há relatos que ele foi amaldiçoado pelo grão-mestre templário Jacques de Molay. A lenda conta que Jacques de Molay disse que tanto Filipe o Belo quanto o Papa Clemente V seriam julgados perante Deus em menos de um ano. Fato é que ambos morreram em menos de um ano após a execução de Jacques de Molay. Em resumo, o reinado de Filipe o Belo foi marcado por ambição em expandir o poder real e controlar os nobres e a Igreja Católica. Sua perseguição aos templários foi uma das ações mais polêmicas do seu governo e gerou consequências duradouras na história europeia. Sua morte, cercada de lendas e maldições, encerrou um reinado conturbado e ambicioso. Os templários eram um dos principais credores da coroa francesa, como eu disse na época. Durante o reinado do rei Filipe o Belo, a França estava sob uma grave crise financeira, devido a guerras e outros fatores. Para solucionar o problema, o rei começou então a explorar diversas fontes e recursos, incluindo cobranças de impostos e apropriação de bens da igreja. Então não preciso falar mais nada aqui para vocês, não é? É muito interessante quando a gente fala em Jacques de Molay e essa questão da maldição, mas você querendo ou não, tudo começa em uma sexta-feira 13 e termina-se tudo no dia 18 de março, de 1314, com o Jacques de Molay sendo queimado numa fogueira, amaldiçoando tanto o rei da França quanto o Papa, e fato é que em menos de um ano ambos estavam mortos de fato. Então é muito interessante a gente trazer essa informação, porque nós temos aí, o dia 18 de março de 1314, dia em que Jacques de Molay é queimado em uma fogueira. É bom a gente trazer, e trazendo aqui mais algumas curiosidades interessantes, quando a gente fala em Jacques de Molay, os templários, como eu falei, os templários foram o maior exército que existiu na época, aí, justamente defendendo os interesses de Roma, e era muito importante para um rei que devia para Roma que isso não existisse mais. Então, é muito interessante quando a gente fala em Jacques de Molay, se fala, obviamente, em rei Filipe o Belo,
no Papa também, né, que estava na época, o Papa Clemente V, né, então é muito interessante. E claro, né, para quem conhece a maçonaria, sabe que a gente tem aí os demolês, né, aqui eu poderia estar falando demolé, mas aqui, como a gente conhece aqui no Brasil, popularmente conhecido como Jacques Demolay, e também tem o grupo aí dos demolês na maçonaria. A gente pode fazer um vídeo uma outra hora falando sobre isso, mas é muito interessante, né, fica aqui esse vídeo com curiosidade sobre Jacques Demolay, que no dia 18 de março de 1314 é queimado em frente à Catedral de Notre-Dame e amaldiçoa a coroa francesa, o Papa Clemente V, e de fato em menos de um ano todos da linha sucessória ali morreu o Papa, morreu o rei Filipe o Belo, tiveram que puxar, fazer uma manobra ali para conseguir puxar alguém para assumir a coroa, da mesma forma a questão do papado, né? Porque ambos estavam mortos em menos de um ano. Então é muito interessante e fica aqui a nossa saudação fraterna aos irmãos Demolay. Tá aí um pouquinho da história sobre Jacques Demolay para você. Posso me aprofundar um pouco mais no tema aí, fazendo outro vídeo outra hora, mas fica aqui um vídeo interessante para você e um resumo da vida deste que foi o último grão-mestre templário, né, queimado vivo neste dia na história, 18 de março de 1314, tendo tido então amaldiçoado toda a família, toda a linhagem da coroa na época, assim como o Papa, e né, literalmente jogando uma praga neles. E até hoje as pessoas têm um pouco essa questão da sexta-feira 13 e tudo mais. Tá aí, então, essas curiosidades. Um fraterno abraço a todos e a gente volta outra hora com mais um vídeo histórico falando aqui no nosso canal.